Então vamos continuar resolvendo o pulso quadrado finito. E nós havíamos obtido algumas expressões, né? Então, eu vou pegar, ó, então a gente tinha essa expressão aqui, copiar, trazer para cá, a gente também tinha obtido a seguinte expressão, e a gente também obteve a seguinte expressão. Ok, e aí o que a gente tem nesse caso? A gente tem então que resolver esse sistema aí para a gente descobrir quais são os autoestados, né, possíveis. Então, para fazer isso, eu vou criar a função. Eu vou criar aqui algumas funções. Primeiro, eu vou criar a função f de alfa. Essa função f de alfa, ela vai ser alfa tangente de alfa. Eu vou criar a função g de alfa, que ela vai ser menos alfa sobre tangente de alfa, né? Ou seja, menos alfa com a tangente de alfa. Eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de h de alfa, que vai ser igual a beta, que vai ser igual a r quadrado menos alfa ao quadrado. Ok? E aí, como é que eu resolvo esse sistema? Eu resolvo quando eu tiver a interseção dessas coisas, né? Então, a função h é simplesmente um círculo, né? Então, eu vou ter aqui um círculo. Deixa eu... O que são esses valores aqui? Antes de colocar, esses valores aqui são π sobre 2, alfa 0, alfa π sobre 2. Deixa eu trazer isso mais para baixo, que está muito em cima. Aqui, alfa π, alfa 3π sobre 2, e aqui alfa 2π. E aí eu posso ter aqui um círculo de raio 1, eu posso ter um círculo de raio 2, eu posso ter um círculo de raio 2 está muito aqui, né? Deixa eu... É porque o desenho não está preciso, né? Você pode plotar isso daí. Então, aqui é mais ou menos 3, então mais ou menos por aqui, né? 2... meio torto, mas só para você entender. Aqui raio 3, né? Por último, um círculo de raio 4. Então, obviamente que aqui
é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. E aí as interseções são exatamente onde? Ó? Aqui, aqui e aqui, 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 né? Aqui, aqui e aqui. Aqui eu tenho o N0, aqui eu tenho essa região N1, essa região é a região N2 e a região N3. Ok? Então a cor já está aí, ó. Esse preto aqui são os H de alfa, o azul são os F de alfa e os vermelhos todos aí são o que? Os G de alfa. Então, o que a gente vai ter? Você vê que no posto potencial finito, você não tem você não tem infinitos autoestados, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, só tem um autoestado. Nesse caso aqui, só tem 2 autoestados, né? Quem é essa fórmula aqui do H de X, ó? O H de X, o H de alfa, né? Como a gente viu, o H de alfa é o próprio beta, né? Que é raiz, né? Tá aqui, é o próprio beta, que é raiz de R quadrado menos alfa quadrado. Só que se eu pegar nesses pontos aqui, ó, se eu pegar os pontos aqui de interseção, é exatamente aqui nesses pontos é onde o beta aqui é igual a todos esses pontos aqui. O beta obviamente que é 0, né? Que aí aqui vai significar a função. Então está em cima do eixo alfa. Então para a função aí h, quer dizer o beta igual a 0, ou seja, o h igual a 0. Então aqui esse h de alfa igual a beta igual a 0. Então aqui vai ser nesses pontos aí, é exatamente quando isso aqui for igual a 0. Ou seja, nesses pontos aí, o R é igual ao alfa, né? Já que não existe aí valores negativos, né? Então isso aqui implica que nesses pontos o R é o próprio alfa, ou melhor, né? O alfa é o próprio R. Então quer dizer que essa curva aqui é a curva com R1, né? Essa curva aqui é a curva com R2, aqui R3, aqui R4. Ok, então a gente observa o seguinte, vamos considerar o caso par, né? Vamos começar considerando para autofunções pares, ou seja, n igual a 0, 2, 4, assim por diante. Vamos supor que existe vamos supor que existe um n máximo, né? Porque existe o n máximo. Então, seja n par máximo para as autofunções pares. Para autofunções pares, né? Ou seja,
esse caso aqui. Então, o que vai acontecer nesse caso? Como nós vimos, né, N par é usada essa daqui, né? Ó. Então, essa aqui é para N par e essa daqui é para N ímpar, né? Então, significa que o quê? Que só vai me interessar essas curvas azuis aqui, né? Que são as das tangentes. E aí, se o N é um modo máximo, ele tem que estar, para ele poder ter um ponto aqui de interseção de beta, né? Em função de alfa, ou seja, de H em função de alfa, interseção com F em função de alfa, isso só ocorre se esse ponto aqui, ó, ele é maior do que esse ponto aqui, ó. Porque, por exemplo, aqui, ó, esse não conseguiu passar. Por quê? Ó? Então ele é menor, então ele não é o máximo. O máximo quem é? O máximo é esse que conseguiu passar desse ponto. Então, eu sempre vou comparar com esse ponto anterior, né? Então, eu só posso esse ponto aqui só é o N máximo se o R aqui, porque esse aqui é o R, ó, né? Ele for maior do que a interseção aqui. Do que essa interseção aqui, ó. Né? Isso para o caso geral, fica como é que é isso? Então ele vai ter que cruzar aqui, tem isso aqui, essa linha azul, e ele vem cruzando, ele vem assim, ó. Para ele conseguir cruzar, quem é esse ponto aqui antes? Esse ponto que ele encontra, de encontro aqui, é o R, como a gente viu. E esse ponto aqui é o N vezes π sobre 2, né? Se for observar, ó, N2 vezes π sobre 2 dá π, né? N1 vezes π sobre 2 é π sobre 2, assim por diante. N0 vezes π sobre 2 é igual a 0. N3 vezes π sobre 2, 3π sobre 2. Então significa que ele é Nπ sobre 2. Isso vale tanto para o caso par quanto para o caso ímpar, né? É a mesma coisa, vai dar Nπ sobre 2. Então, só que observe que essa análise também vale se o N for ímpar, né? Então eu posso até escrever assim, ó. Seja N par máximo. Mas essa mesma análise valeria se fosse ímpar. Mas eu não posso fazer as duas análises ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma ou outra. Então eu estou fazendo aqui a mais. Se eu estivesse analisando o caso ímpar, ia ser a mesma coisa, ele ia ter que ser R aqui, quando ele tocar aqui R, tem que ser maior do que N π sobre 2. Então, para funções pares ou ímpares. Ou seja, esse N aí, ele sendo par ou sendo ímpar, tem que valer isso daqui. Então, no final das contas, tanto num caso quanto no outro, a restrição que eu tenho é exatamente isso daí. Ou seja, o R ele tem que ser maior do que Nπ sobre 2. Onde esse N aqui é o N máximo, né? Então isso aqui implica
que esse maior índice ele tem que ser menor do que 2R sobre π. Então essa fórmula que a gente vai usar para descobrir quantos módulos a gente tem aí dentro, né? E essa fórmula também eu posso relacionar com o V, né? Porque a gente viu que esse R, o que ele é? Então se você voltar aí na aula anterior, a gente viu que esse R ele nada mais era do que... Bom, ao invés de fazer isso aqui, vou deixar como está mesmo. É porque teria que ser o n ao quadrado, né? Então, n ao quadrado, ele teria que ser menor do que 4r quadrado sobre π ao quadrado. E a gente viu que esse r ao quadrado, ele é ma ao quadrado v0 ao quadrado sobre 2h barra ao quadrado, que é igual a 2ma ao quadrado v0 ao quadrado sobre π ao quadrado h barra ao quadrado. Ok? Então, quanto maior for o V0, maior é o N, né? Então, na verdade, se esse V0 ele for para o infinito, como à medida que o V0 vai aumentando, o N vai aumentando, né? Então, quem é o maior N? O maior N que você pode ter, né? Então, o N tem que ser maior do que isso aqui. Então, na verdade, colocar assim, tem que ser maior do que Nπ, né? Então, o maior N tem que ser igual a isso daqui, né? Esse é o maior N possível, né? Então, o maior N ao quadrado possível é o maior índice possível. Se ele der uma fração, aí obviamente que ele tem que ser, você pega o inteiro menor que ele, né? Mas esse seria o maior. Vou colocar assim para não ficar uma desigualdade, porque se colocar uma desigualdade vai ficar estranho, né? Porque aí vai dar uma ideia de que ele é menor do que infinito, então ele é finito. Não, ele é igual. Esse aqui é o limite, né? O maior n que eu posso ter é igual a 2m ao quadrado v0 ao quadrado sobre isso aqui. Então se o v0 for para o infinito, o n também vai para o infinito. Porque isso aqui é o que? Poço de potencial infinito. Né? Quando o potencial vai para o infinito, vai vir um poço de potencial infinito e eu volto a ter o que? Infinitos autoestados. Mas no poço de potencial finito, o número de autoestados ele é finito. E aí o livro dá aqui exemplo, né? Que é o que? Aí o livro faz o seguinte exemplo. Primeira pergunta: quantos estados ligados possui um poço de potencial finito e quais suas
quantos estados ligados e quais as suas energias. A para R igual a 1 e B para R igual a 2. Então, primeiro, solução, né? Solução. Então, para R igual a 1, o que a gente vai ter? Aí a gente tem que pegar aquelas expressões que a gente tinha, né? Primeira coisa é essa expressão aqui, né? 2R sobre π. Então, o N máximo, ele vai ser o quê? 2R sobre π, que é igual a 2 vezes 1 sobre π, que é igual a 0,64 aproximadamente. Ora, então, como o N tem que ser menor do que isso aí, né? Isso implica que o N só pode ser 0. Não pode ser 1, não pode ser nada disso, né? O N tem que ser menor do que 0,64. Então só tem essa possibilidade. Então, para R igual a 1, né, nesse item A, nesse caso, o poço só pode estar no estado fundamental N igual a 0. Ok? Agora, esse aqui é par, né? Como ele é par, então vamos encontrar aqui a expressão relacionada a ele, né? Então, para par, quando é par, ó, a gente viu que a expressão é essa daqui, né? Então, como N é par, como ele é par, então a solução, a equação que para o caso par é essa aqui, como a gente já viu. Então aqui é o A0, A0, e aqui o beta 0. Ok? Sendo que beta 0 é raiz de R, né? De R ao quadrado. Mas quem é o R nesse caso? O R foi dado, né? O R é igual a 1, foi dado. Então quer dizer que como o R aqui é R quadrado, né? Menos alfa 0 ao quadrado. Só que ele foi dado, R igual a 1, né? Então a gente conclui que isso daqui é igual a raiz de 1 menos alfa 0 ao quadrado. Bom, daqui a gente chega aqui alfa 0 tangente de alfa 0 é igual a raiz de 1 menos alfa 0 ao quadrado. Então, é uma equação de uma variável, só que essa equação só pode ser resolvida aí numericamente, né? Então, essa equação não tem solução analítica.
sua solução numérica, você tem que usar um método numérico, né? Você pode usar método da abscissão, né? Você chega facilmente nesse resultado. Sua solução numérica, por exemplo, você pode usar o método da abscissão, né? É alfa zero, aproximadamente, você pode fazer numericamente, né? Usando algum método qualquer, como abscissão, mais simples de todos, né? 0,739. E quem é a energia, né? Então, tem que pegar a expressão do alfa, né? A gente tem essa expressão aqui, né? O alfa, ele está ligado com o K2, né? Então, a gente viu que só que a gente tem que o quê? Que para dar o alfa, eu tenho que multiplicar por a ao quadrado sobre 4, né? Então, ficaria aqui a ao quadrado sobre 4 de um lado, vezes a ao quadrado sobre 4 do outro, dá K2A sobre 2 ao quadrado. Então, daqui a gente conclui, isso aqui é alfa ao quadrado é igual a m ao quadrado é a energia, né, sobre 2h barra ao quadrado. Isso era o alfa, né? Então, daí a gente conclui que a energia, ela é o que? Ela é 2h barra ao quadrado sobre ma ao quadrado, né? E o passa esse cara multiplicando e esse aqui dividindo, em cima vai ficar o alfa, ok? E aí na verdade isso aqui é ao quadrado, né? Ok? E aqui n, né? Fórmula geral. Então no caso aí só tem zero. Então a energia dessa autofunção E0, ela vai ser quem? Ela vai ser 2 vezes o alfa, que é vezes 0,739 ao quadrado, vezes h barra ao quadrado, sobre ma ao quadrado. Então isso aí vai ser igual a 2 vezes, fazendo a conta, dá mais ou menos 0,54, né? Aproximadamente 0,55. E aí, vezes h ao quadrado sobre m ao quadrado. Isso vai dar aproximadamente, então, né? 1,1 h barra ao quadrado sobre ma ao quadrado. Ok. E aí, como é que ficaria a função, né? Essa função ela é par, né? E a gente viu que no caso da função par, ela tem essa cara daqui, né? Então, como é que ficaria aí para o caso zero, né? Seria aqui o zero. Como é par, tem essa expressão aí. Então, vai ficar
aqui em menos A sobre 2, A sobre 2. Então, o que ela vai fazer? Ela vai subindo, né? Chega aqui ela é crescente, né? É isso, crescente. E depois aqui ela fica decrescente, né? Então aqui ela decresce. Então basicamente é isso, né? Uma exponencial crescente, uma exponencial decrescente. E aqui no meio tem que ser contínua, né? Ela é uma cossenoide. Só que é o estado fundamental, ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, esse daqui é o estado fundamental. No poço de potencial finito, né? Agora, no item B, ele quer que você faça o quê? R igual a 2. Bom, nesse caso, qual é o maior N possível? O maior N possível é 2R sobre π. Então vai dar 2 vezes 2 sobre π, que é igual a 4 sobre π. Vou fazer rapidinho aqui na calculadora. 4 sobre π. Deixa eu apagar aqui tudo, deixa eu voltar para cá. 4 sobre π vai dar aqui 1,27 aproximadamente, óbvio, né? Então, isso significa que, como o N tem que ser menor do que esse Nzão, esse N é o máximo, o índice possível, N só pode ser 0, né? Tem uma solução, então, par, e 1. Não pode ser 2, porque 2 é maior do que 1,27, que é uma solução ímpar. Então vai ter dois autoestados, um par e um ímpar, né? E aí nesse caso você vai ter a mesma coisa, né? Só que agora a equação vai ficar, eu vou repetir porque é exatamente igual à solução par, né? Não precisa fazer de novo. E aqui raiz de 1, aqui vai ser 4 agora, né? Menos alfa zero ao quadrado, porque o R agora é 2. Só que nesse caso, como R é 2, a solução muda, né? A solução também é numérica, né? Não dá para fazer analiticamente. Você pode usar o método da abscissão, por exemplo, e você vai obter 1,03. E aí, quem vai ser a energia? A energia, como nós vimos, ela é H barra ao quadrado sobre M ao quadrado, e aqui 2 vezes alfa zero ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 1,03 ao quadrado, H ao quadrado sobre 2M. Ok, deixa eu fazer essa conta rapidinho. Então eu vou ter aqui 2 vezes 1,03 ao quadrado. Isso vai ser igual a 2,12. Então aqui aproximadamente, né? Aqui também já é aproximadamente, porque é solução numérica. 2,12 H barra ao quadrado sobre M ao quadrado. Ok.
A forma não vai mudar, né? Obviamente que eu não coloquei os valores aqui, tem que fazer a conta, né? Mas a forma vai ser a mesma. Agora, para o caso da solução ímpar, que é alfa 1, o que a gente vai ter? Agora a solução é a solução ímpar, não é mais essa solução que a gente fez agora, né? A solução agora é dessa equação aqui, ó. Então, no caso dessa solução que é ímpar, né? Então aqui é ímpar. Vou ter isso aqui, que é igual a raiz de r quadrado menos alfa n ao quadrado. Então, no caso, a gente vai ter o que? Menos alfa 1, menos alfa 1, com a tangente é tangente embaixo, né? Sobre tangente de alfa 1 igual a raiz de 1 menos tô ficando doido, né? Aqui o R aqui é 2, né? R é 2, desculpa. Então R é 2. O R aqui, né? Ok? Então, a gente tem que aqui vai ser 2 ao quadrado, vai dar 4, né? Menos alfa 1 ao quadrado. Bom, também não tem solução numérica, não tem solução analítica, só tem solução numérica. Você pode fazer, por exemplo, pelo método da bisseção ou bissecção, você que sabe como é que você quer pronunciar. E aí o alfa 1 será igual a aproximadamente 1,9. Nesse caso, a energia desse autoestado vai ser igual a 2 vezes alfa 1 ao quadrado, h barra ao quadrado sobre m ao quadrado, que vai dar aproximadamente 2 vezes 1,9 ao quadrado, h barra ao quadrado sobre m ao quadrado. Deixa eu fazer rapidinho aqui na calculadora. Então é 2 vezes 1,9 ao quadrado, 1,9 ao quadrado. Isso vai dar 7,22. Então dá 7,22 vezes h barra ao quadrado sobre m a ao quadrado. Ok? E aí como é que ficaria a solução nesse caso? É idêntica àquela outra solução, né? Isso agora é uma senoide, né? Então, como ela é uma senoide, deixa eu copiar aqui, que é bem parecido. Só vai mudar no meio, né? Que a parte, ela só muda no meio aqui, né? Então aqui, o que vai mudar? Que agora aqui é uma senoide, né? Então ela simplesmente vai ser uma coisa assim, né? É aqui 1. Na verdade não vai dar para aproveitar, né? Porque não pode ser dessa forma, né? Com essa ponta aqui. Então o que acontece na verdade, por que não está batendo aqui? Porque na verdade eu só posso, ela vai ter uma parte exponencial para cá. Aqui desse lado, a exponencial não vai estar para cima. Ela vai estar... Lembra que se eu trocar o sinal da função de onda, eu não altero nada, né? Ela continua sendo a mesma função de onda. Então, eu posso... Ela, na verdade, vai estar para baixo aqui, né? E aí, a solução vai ser uma coisa assim. Agora sim. Ela cruza uma vez o eixo do x. Agora está correto. Desculpa aí. Então, essa que é a solução. Então você vê que no estado fundamental ele não cruza nenhuma vez o eixo do x, né? Como a gente sempre fala.
No primeiro estado excitado, ele só cruza uma vez. No segundo estado excitado, ele cruza 2 vezes, assim por diante. Então esse aqui é o primeiro. Se fosse daquela forma, ele não ia cruzar, né? Ele não pode, tem que cruzar uma vez. Então esse é o primeiro estado excitado. Mas eu já corrigi aqui. Tá? Então tem que ajustar os coeficientes, né? Porque aquele coeficiente a gente não colocou. Então esse coeficiente vai estar para baixo, obrigatoriamente, para que ele consiga cruzar o eixo do x uma vez. Okay? Então a solução é essa aí. E aí você pode fazendo, né? O segundo estado excitado, assim por diante. Você vai ver que ele vai cruzar 2 vezes e assim por diante. E é isso. Então com isso a gente finaliza o posto de potencial finito. E na próxima aula nós falaremos sobre o oscilador harmônico.